Nosso assunto agora é livramento condicional, é a liberdade condicional. Artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz de execução, presentes os requisitos no artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal. Artigo 83 do CP, ele fala o seguinte: o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Quem foi condenado a 1 ano e 8 meses não terá direito a livramento condicional. Em regra, nem será preso. Igual ou superior a 2 anos, desde que cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Se ele for o quê? Primário, ele vai, após 1/3, ele fará jus à liberdade condicional. Para nós, o importante é isso aqui, olha. É 1/3 e se for primário. E se não for primário, for reincidente, cumprida mais de metade se for reincidente em crime doloso. Nas duas hipóteses, crime doloso. Reincidente, portanto, mais da metade. Ele tem que cumprir mais da metade da pena. Se for primário, ele tem que cumprir 1/3. Nós temos a hipótese aqui, nós vamos saltar e vamos para a hipótese do inciso 5º. Cumprido mais de 2/3 da pena no caso de infração por crime hediondo. Crime hediondo, 2/3. Também no caso de prática de tortura, tráfico ilícito, entorpecentes, drogas afins e terrorismo. São os crimes equiparados aos hediondos, se o penado não for reincidente específico em crime dessa natureza. Então nós temos aqui o seguinte: primário, 1/3 da pena. Se for reincidente, mais da metade da pena. E se for crime hediondo, 2/3. Tem outra condição: se o penado não for reincidente em crime específico da mesma natureza, porque aí ele nem fará jus ao livramento condicional. Você vai cumprir a pena toda. Ok? Vamos voltar então no inciso 3 aqui. Tem que comprovar comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão se houver aptidão para a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ele tem que comprovar. A direção da unidade vai comprovar que ele tem bom comportamento e ele vai comprovar que tem condição de se manter com trabalho honesto do lado de fora. 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. O juiz diz que você tem que cumprir a pena, mas também causar o dano naquele roubo. Você quebrou a vidraçaria, você tem que arcar com aquele prejuízo. Ele comprovou, o juiz, que não tinha condição de fazê-lo, mas fará ainda na sua liberdade. Então, beleza, vai sair. O parágrafo único do 5º, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que ele não voltará a delinquir, ele não voltará a cometer crime, quando o crime for cometido dolosamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, seja num roubo, seja no sequestro, seja na tentativa de homicídio, seja com lesão corporal de natureza grave. Nessas hipóteses, ele vai ter que ficará subordinado à constatação das condições pessoais. Haverá ali no centro de observação o exame criminológico e os outros exames que darão ao juiz material suficiente para que ele possa tomar essa decisão. O que é importante aqui guardar? Primário, 1/3 da pena, liberdade condicional. Mais de 1/3 da pena. Reincidente, mais da metade da pena. E crime hediondo equiparado, mais de 2/3 da pena. Não esqueça da palavra mais. Mais de 1/3, mais da metade e mais de 2/3. Voltando para a LEP, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz, presentes os requisitos do artigo 83, inciso e parágrafo único do CP, ouvidos quem? Ministério Público e Conselho Penitenciário. Eu já vi várias questões de prova dizendo que é o Ministério Público e Defesa. Ministério Público e Conselho Penitenciário. Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Ora, a liberdade é o quê? Condicional. Por que condicional? Porque existem condições que o juiz vai determinar. Olha, você vai sair, não vai ficar preso, vai para a rua, mas vai cumprir essas condições. Nós veremos algumas delas.
Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as seguintes obrigações. Ora, o juiz poderá, na sua decisão sobre o livramento condicional, aplicar outras condições. Agora, obrigatoriamente, são essas aqui que nós vamos ler. Serão sempre impostas, portanto, estamos falando de obrigação. Quais? Letra A. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto ao trabalho. Não é alguém deficiente, não é alguém incapacitado, ele é apto ao trabalho. Ocupação lícita, quanto tempo? O juiz vai determinar. Olha, te dou 3 meses. Se não tiver trabalho lícito, eu vou revogar esse livramento condicional. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Observe que nessas hipóteses aqui de livramento condicional não existe data, é prazo de 2 meses, prazo de 3 meses. Então a letra A e B não fala. Nós temos aqui ocupação lícita dentro de prazo razoável. Comunicar periodicamente ao juiz. Periodicamente, prazo razoável. É subjetivo. O juiz vai decidir. 3. Não mudar o território da comarca do juízo de execução sem prévia autorização deste. Eu disse comarca do juízo. Você está na comarca de Viçosa. Eu quero mudar lá para Visconde do Rio Branco, quero mudar para Ubá. Você não vai se não tiver autorização do juiz. Primeiro o juiz autoriza, depois você muda. Você não muda e vai comunicar ao juiz. Não poderá. Será revogada seu livramento condicional. A, B e C. São essas as obrigatórias. Nós vamos ver agora as facultativas. Quais são obrigatórias? Obter ocupação lícita, comunicar a ocupação e não mudar sem prévia autorização do juiz. Esses 3 são obrigatórios. O juiz tem que dar essas condições. Agora, o juiz pode aplicar outras. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações. Nós temos 3 obrigações aqui. 3 obrigatórias, 3 facultativas. Primeira facultativa, não mudar de residência sem comunicação ao juiz e autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. Pessoal, ficou fácil. O que é obrigado? Eu não posso mudar de comarca sem prévia autorização, mas o juiz pode aplicar não mudar de residência dentro da mesma cidade, dentro da mesma comarca. Aquele indivíduo que queria mudar de Viçosa para Ubá, agora ele quer mudar de um bairro de Viçosa para outro bairro ou de outra casa. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz é uma facultativa. O juiz pode aplicar. E ainda a autoridade incumbida da proteção cautelar. O juiz vai determinar ali que o serviço social penitenciário faça uma fiscalização ali periodicamente para ver se aquele indivíduo está residindo ali. Então ele vai ter que comunicar ao juiz e essa autoridade aí de observação cautelar e de proteção. B. Recolher a habitação em hora fixada. A partir das 10 da noite, das 7, 8 da noite, você não pode estar na rua, tem que estar dentro de casa. É facultativo, o juiz poderá. E a letra C, não frequentar determinados lugares. Você não pode ir no bairro tal, porque esse motivo, você não pode frequentar. Então, obrigatória, juiz obrigatoriamente, ocupação lícita, obter ocupação lícita, comunicar periodicamente ao juiz essa ocupação e não mudar de comarca. Fica fácil, olha, em relação ao trabalho, é obrigatório. E não mudar de comarca, outra cidade, também é obrigatório. Agora, facultativo, não mudar de residência, recolher-se em hora fixada e não frequentar determinados lugares. Isso aqui a gente vai ver em algumas questões no próximo vídeo, como que isso cai em prova. Não frequentar determinados lugares, facultativo, o juiz pode determinar ou não, recolher habitação em horário fixado, o juiz pode determinar ou não, e não mudar de residência, o juiz pode fixar ou não. Cuidado, a letra D foi vetada, pessoal. Antigamente, na liberdade provisória, no texto original dessa emenda aí, dizia que o juiz poderia aplicar a monitoração eletrônica no caso de liberdade condicional. Não pode mais, foi vetado. A monitoração eletrônica está para o preso semiaberto, que está fazendo uma visita temporária em casa, ou preso em regime aberto. Liberdade condicional, não existe monitoração eletrônica. Continuando, o artigo 133.
Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo, ou seja, ele solicitou previamente residir fora da comarca do juízo de execução, remeter-se a cópia da sentença do livramento ao lugar para onde ele houver transferido e autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. Ora, eu mudei. Senhor juiz, sou condenado e estou em liberdade condicional. Posso mudar para a capital? Eu moro no interior, quero mudar para a capital. Pode? O juiz diz que pode. Eu vou pegar minha mudança e vou para aquele local. Senhor juiz, para onde? O que eu vou fazer quando chegar lá? Você vai ao juízo do lugar onde houver transferido e vai comunicar a sua condição para o juízo daquela comarca e também pela autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. Senhor juiz, quem que é a autoridade aqui que vai observar e vai me acompanhar? Ah, será aqui esse serviço social penitenciário? Não, será essa outra autoridade. Será comunicado também para que possa acompanhar a fiscalização da sua liberdade condicional. Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Senhor juiz, eu quero mudar. O juiz vai comunicar a ele que você tem que apresentar imediatamente. Chegando na cidade, apresenta-se ao juiz daquela cidade e autoridade de proteção que foi determinada. Artigo 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo de execução para as providências cabíveis. Nesse artigo 135, imagine que um advogado fez um pedido de livramento condicional. O juiz negou. O advogado pediu em segunda instância, lá no tribunal. Então, portanto, essa sentença denegatória de livramento foi reformada, ou seja, o tribunal deu provimento. Então, dessa forma, esses autos baixarão ao juízo da execução e o juiz, conforme decisão do tribunal, vai tomar as providências cabíveis, chamar o preso para audiência e fazer todo aquele procedimento, aplicar ali as condições e visualizar, dar a ele as 3 condições obrigatórias e facultativamente as outras. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Autoridade administrativa incumbida da execução. Direção da unidade prisional. Solte esse preso. Ele está livre, em liberdade condicional. E a execução de quem? E a outra para o Conselho Penitenciário. Nós já falamos, pessoal, que o Ministério Público e o Conselho Penitenciário eles vão se manifestar no livramento condicional. Conselho Penitenciário e Ministério Público, esses dois. Observe aqui que o Conselho Penitenciário está sempre acompanhando, está sempre presente no livramento condicional. Vai ficar fácil na hora da prova. Livramento condicional, o Conselho Penitenciário está de mão dada. O Conselho Penitenciário está de mão dada com o livramento condicional. A autoridade administrativa será comunicada e o Conselho Penitenciário. 2 vias das sentenças, 2 cópias serão remetidas a estes órgãos da execução penal. Desculpa a autoridade administrativa, que é uma autoridade importante, não é um órgão, mas também ao Conselho Penitenciário, que é um órgão da execução penal. 137. A cerimônia de livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando o seguinte: pessoal, olha, isso aqui é só para prova. Na prática isso não acontece, não. Isso aqui não acontece. São muitos livramentos condicionais, muitos pedidos que são providos, então não tem condição de haver essa cerimônia. Algum lugar pode até acontecer esporadicamente, mas na prática isso não acontece. Só serve para prova. A cerimônia de livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando o seguinte: inciso 1. A sentença será lida ou liberando na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro designado por ele, na falta pelo juiz.
2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. O diretor da unidade prisional. 3. O liberando declarar se aceita as condições. Na prática, como acontece? O diretor da unidade prisional tira esse, chegou aqui um alvará de soltura para ele, liberdade condicional, tira aquele preso lá. O inspetor, lê essas condições para eles aqui. O inspetor do plantão lê as condições, ele assina e vai para casa. Na prática é assim. Mas, para a prova, toda essa cerimônia aqui que nós temos que saber. Não, na minha unidade prisional tem isso aqui. É exceção, não é a regra. Continuando, parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo se ele não souber assinar, não souber escrever ou não puder, está machucado. De tudo, então, será lavrado, subscrito, tudo será registrado como se fosse uma ata, não cai em prova. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução se ele não estiver presente. Artigo 138. Ao sair, o liberado do estabelecimento penal ser-lhe-á entregue, além do saldo de pecúlio, o dinheiro que ele tiver em mão, e do que lhe pertencer, seus pertences, suas roupas, sapatos, cordão de ouro, que lhe exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for concedida, uma caderneta. Essa caderneta aqui, pessoal, ela pode ser substituída por um salvo-conduto. Essa caderneta, portanto, ela conterá a identificação, nome, idade, filiação, o texto do presente capítulo dessa liberdade condicional, os seus direitos, as condições obrigatórias, facultativas e ali as condições impostas. Deverá haver esse título aqui, esse subtítulo da Lei de Execução Penal, que fala sobre o livramento condicional, que também é o mesmo texto lá do Código Penal. Nessa hipótese, ele vai receber essa caderneta aqui, que vai ter a identificação, o texto desse presente capítulo e as condições impostas a ele. Na prática, é entregue ao preso, ao liberando, quer dizer, um salvo-conduto. Na falta da caderneta, será entregue ao liberando um salvo-conduto em que lhe conste as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou seu retrato pela descrição dos sinais que lhe possam identificá-lo. Na prática, não existe nem foto. Na realidade, é um salvo-conduto, uma folha A4 impressa e contém ali as condições e o nome e a qualificação dele. Para quê? Para quando a polícia o parar, se a polícia o parar, ele vai apresentar, eu não tenho mandado de prisão, eu estou cumprindo aqui a liberdade condicional, aqui está meu salvo-conduto. É o que acontece na prática. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 dessa lei, que não custa a gente ver, porque sempre cai em prova, serão sempre impostas. Obter ocupação lícita, comunicar periodicamente a sua ocupação e não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Como essa aqui são as obrigatórias, sempre cai. Aí eles pegam aqui e colocam, por exemplo, recolher habitação em hora fixada, que é facultativa, e coloca aqui e diz qual delas não é obrigatória. Então fica fácil não mudar de residências sem comunicação e também a autoridade incumbida de cautelar de proteção, recolher-se em hora fixada e não frequentar determinados lugares. Essa autoridade aí de proteção, observação cautelar e proteção realizadas pelo Serviço Social Penitenciário, nós falamos sobre ele. O Serviço Social Penitenciário, ele vai fazer essa observação cautelar, é uma fiscalização se aquele indivíduo está cumprindo as exigências, mas não somente por eles, pode ser feito também por patronato, conselho da comunidade. Então, pode ser por serviço social penitenciário, mas existem lugares que não existe serviço social penitenciário. Pode ser feito pelo patronato, se não houver, pelo conselho da comunidade. Eles são essas autoridades administrativas que farão essa fiscalização, essa observação cautelar e proteção no livramento condicional. E qual a finalidade? Fazer observar o cumprimento das condições especificadas na concessão do benefício, seja as condições facultativas ou obrigatórias.
2. Proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de atividade laborativa. Ora, proteger e orientar, não frequente esse lugar. O juiz, ele não te disse, não te exigiu que você não frequentasse aquele bairro. Mas não faça isso, porque se você vai cair em reincidência, você vai perder o benefício, porque você tem um problema. E vai auxiliar na obtenção de trabalho, vai orientá-lo e vai tentar ajudar. O parágrafo único vem dizer que a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para quê? Para efeito de representação previsto no artigo 143 e 144. O artigo 143 e 144 fala da revogação. Revogação. Se houver motivo ali, ora, há falhas, há motivo que encarreta a revogação do livramento condicional. Essa entidade que foi encarregada da observação cautelar, seja patronato, seja conselho da comunidade, seja o serviço social penitenciário, ela vai apresentar relatório a quem? Ao Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário, órgão fiscalizador da pena. O Conselho Penitenciário anda de braços dados com o livramento condicional. Você não vai errar na prova. Vai encaminhar a quem? Ao Conselho Penitenciário, para que ele possa fazer a representação ao juiz, para que seja feita ali a revogação do livramento condicional. Pessoal, nós vamos parar por aqui esse vídeo. No próximo, nós vamos terminar o livramento condicional e vamos fazer várias questões que já caíram em concursos públicos sobre esse assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.